Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai pegar para conversar um pouquinho sobre a abordagem astrológica, né? Lembrando sempre da importância de vocês irem aos poucos memorizando pelo uso a questão das casas, tá? E eu separei aqui uma temática que são abordagens, três abordagens básicas sobre o mapa astrológico. E obviamente não são essas únicas três, tá? Foram uma classificação por três que a gente está usando efetivamente para essa aproximação de vocês com o conhecimento da astrologia, tá? Então, as três abordagens é a essencial, a acidental e a chamada derivada. O que isso tem a ver, né? Por que isso é importante, né? Já que a gente não está num curso, mas está conversando sobre astrologia. Porque conforme for a abordagem que vocês vão fazer sobre o mapa, vocês vão ter acesso a determinadas inferências, determinadas deduções sobre a questão da forma, né, daquilo que vocês vão conseguir captar efetivamente do mapa, tá? Então, na abordagem essencial, a gente trabalha com o significado direto. Então, você vai pegar o signo, a casa, o aspecto e vai fazer a abordagem essencial, quer dizer, o que aquilo ali significa, você vai ver o que se combina, né, com o tempo, você vai começar a estabelecer coerências, né? Lembra que a gente vai tratar sempre a astrologia, o mapa, como sendo um texto, né? Que vai uma leitura de um texto para uma pessoa, né? Ou sobre um evento. Mas enfim, a essencial então é isso. São os significados de fato, tradicionalmente atribuídos àquela simbologia, e como é que essas coisas estão conversando entre si, aí você vem formando frases e vai colocando essas frases para a pessoa ou sobre o evento. Uma outra abordagem acidental, ela trabalha muito com o que a gente chama de luz e sombra, né? Então, o que é isso, né? Assim, se eu estou analisando uma coisa que está na primeira casa de um mapa astrológico, que de repente recebe a energia de Áries, eu vou incluir na minha interpretação elementos que vão ser tirados do oposto, né, do 180 graus, que seria no caso Libra, na sétima casa, e eu veria sempre essa relação por eixos. Nessa abordagem é a abordagem que eu aprendi, vamos dizer assim, lá nos anos 80, final dos anos 70. Então, depois você vai percebendo outras maneiras, mas ela sempre vai considerar esse eixo. Então, se você está interpretando alguma coisa para a pessoa que tem a ver com o signo de Gêmeos, você vai considerar lá do outro lado quem está é Sagitário, ver como é que está a condição de Sagitário, daí de Júpiter. Você vai sempre trabalhar com os opostos, tá? E isso, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo concreto. Eu tenho Gêmeos analisado na primeira casa, então a casa do eu, né, do comportamento da pessoa, um comportamento fortemente geminiano, mas isso a pessoa precisa aprender a fazer Sagitário na expectativa de que isso vai aproximar, vai fazer com que a pessoa ela chegue, vamos dizer assim, a um ponto comum, né? Então ela conheceu o oposto 180 graus, teoricamente nessa abordagem dá mais chance de você chegar num ponto do meio, que seria um ponto de equilíbrio. E, por fim, a chamada aprendizagem derivada, né? A derivada, ela prioriza onde está o signo que você está lendo, e ela vai considerar aquilo a primeira casa da interpretação. E aí ela começa a renumerar as outras casas e os outros significados. Vamos pegar um exemplo. Eu estou analisando a quarta casa do mapa de uma pessoa, a quarta casa do mapa dessa pessoa é Peixes, vamos dizer assim. Então, eu sei que as relações com, tradicionalmente, família, por exemplo, vai ter a ver com essa energia de peixe. Então, a vibração da energia de peixes vai me mostrar como é que aquela pessoa funciona em relação a questões de família. Vou procurar o Netuno, vou procurar o Júpiter, né, para saber como é que essa energia entra na pessoa que eu estou analisando, né? E aí eu percebo onde é que estão esses dois planetas e tal, mas eu começo a conversar também com a pessoa sobre a importância de ela reconhecer algumas energias de Virgem, que é efetivamente o oposto, e aí eu estou trabalhando no modelo acidental, e
a primeira casa, né, que eu estou analisando é peixes. Então eu vou ver agora o seguinte, a segunda casa passa a ser a quinta, em relação à família. Então, olha lá, comportamento com a família, forte vibração de peixes. Mas no que se refere a concretizar coisas, a possuir coisas, a vontade de ela ser, vamos dizer assim, de ela concretizar coisas no que diz respeito à família, ela passa a ter a energia de Áries, que é a quinta casa de um mapa astrológico, onde peixes está na quarta, a quinta casa, a chance de ser Áries é muito grande. Mas, quando eu analiso em relação à família, ela é a segunda. Tá? Tomara que esteja ficando mais ou menos claro isso. Então, mas como é que essa pessoa se comunica com a família, né? Bom, ela tem a energia de peixes na família. Então, ela, por ter a energia de peixes na família, eu já sei que ela é uma pessoa que a ideia de família é uma coisa assim meio intuitiva, tem algumas imaginações sobre como é que vê a questão da família. Essas imaginações elas ganham uma ênfase muito concreta e tal, e ela se comunica com a família, tá certo? Com uma energia do que seria a sexta casa do mapa, mas que, se eu considerar a primeira casa, a casa 4, então a terceira casa do mapa, que é a da comunicação, passa a ser a energia de Touro. Olha que interessante. Para a família, esta é uma pessoa que concretiza coisas, é uma pessoa que, ainda que tenha seu mundo próprio, ela é uma pessoa que consegue, para aquela família, aparentar uma vibração, ou gerar, ou mostrar uma vibração de fato, que vai lembrar muito e vai nos permitir fazer uma leitura sobre a energia de Touro, que no mapa astrológico dessa pessoa que eu estou dando de exemplo, é de fato o regente da sexta casa, mas a sexta casa é a segunda quando eu considero a primeira casa a família. Tudo isso vai me dando elementos para poder interpretar o mapa. Então, eu vou chegar para essa pessoa e vou falar sobre isso. Vou dizer, olha, você tem essa coisa da espiritualidade que a família vai considerar, a família vai perceber que você tem um mundo todo próprio, a família, você vai ver essas coisas no elemento familiar e tudo, mas entenda que eles vão estar olhando para você, e quando você comunica as coisas que você comunica, elas têm muito peso de realização, de segurança, tá? Então você tem essa responsabilidade com a família, viu? E ainda que a gente perceba que você tem um mundo todo próprio, lembra que aquilo que você fala para essa família tem uma possibilidade vibratória muito grande de ser considerado algo de bastante peso, de bastante segurança, né? Então você vai ter reconhecida uma autoridade, vamos dizer assim, dentro desse espaço familiar, que para você é uma coisa assim, é um espaço imaginado, é uma situação que vai ser muito sua percepção sobre aquilo, a sua realidade de percepção sobre a família é muito sua, né? Ora, o que isso acarreta, né? Isso acarreta a questão de que você então tem grandes responsabilidades com o espaço familiar. Obviamente, tudo isso pode sofrer mudanças e ajustes finos, não é? Baseado na posição planetária, baseado na posição de Vênus e etc. Então, é só para vocês entenderem, então, 3 níveis. Qual dos 3 níveis é melhor para se trabalhar? Não sei. O que eu sei é que você pode passar um mapa todo olhando para um determinado aspecto, que é o aspecto essencial. Depois, em outros contatos de mapa, você pode trabalhar os eixos, né, que é o aspecto acidental. E, por fim, você pode trabalhar também uma análise derivada. Basicamente é isso. É a nossa mensagem de hoje. Vocês veem a complexidade que é no mapa, mas é como a linguagem, né? Você vai aprendendo a falar, é como aprender a tocar um instrumento musical. No começo é aquele dedilhado e tal, e com o tempo você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis, muito mais tranquilas, e a astrologia, volto a dizer, é para ser conversada com a pessoa. Tá? Você não é um adivinho, não é? Nós não estamos trabalhando nessa vibração de adivinhar coisas. Podemos até um dia falar sobre isso e buscar coisas elementos, melhor dizendo, na astrologia medieval. Bom, essa é a dica então do Alten Feeds para essa semana. Valeu!